Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Igor. E como prometido na última carreata do PT, tô aqui na carreata do Bolsonaro oferecendo não mais R$850, e sim R$2.000 para quem me convencer a votar no Bolsonaro e não nulo. Será que alguém vai conseguir? Vamos ver. Boa noite. Qual o seu nome? José Vitor. Vamos lá, José Vitor. Na chance de ganhar R$2.000, me convença a votar no Bolsonaro e não nulo. Cara, a gente pensa... Eu sei que a gente pensa diferente, né? Entendo. Eu sei que cada um tem o seu jeito de opinião, tem realmente o jeito de pensar. E tem a sua forma de como querer realmente o futuro do Brasil, Entendo. tá? Acredito que, assim, a gente já presenciou muita roubalheira, muita coisa nos anos do PT. A gente realmente já, assim, noticiário, o cara for a fundo, o cara realmente vai encontrar um absurdo, certo? Realmente que o governo do PT ocasionou no Brasil. Eu entendo também que assim, o governo Bolsonaro não é a melhor situação que a gente tem e merece pro Brasil. Sim. Que realmente nós deveríamos ter algo melhor, certo? Pro nosso país. No entanto, é o único candidato que está competindo de pau a pau, certo? Para assim, pelo menos tirar, certo? Essa grande quadrilha que é o PT, né, dentro do nosso governo. Tá? Entendo. Até assim, pra gente dar uma limpeza. Eu digo que é melhor assim, a gente purificar, certo? Realmente o nosso Senado, tirar realmente o resto, né, que tá sobrando ali, para poder realmente ter algo novo futuramente, né? Uma nova política, porque eu sei que Entendo. Mas agora aqui eu levanto o questionamento para você, por exemplo. Eu concordo com você que, por exemplo, o PT é um partido hegemônico, todos os lances de corrupção que a gente teve com o Lula, eu concordo que o Lula ele também não é uma opção viável. Mas assim, quando eu escuto que o Bolsonaro ele é a única opção contra o PT ou algo do tipo, eu não consigo parar de lembrar que quando você olha, desde o início do governo Bolsonaro até agora, o PT e a base bolsonarista votaram mais de 300 vezes juntas. Outra coisa que eu acho que não faz o menor sentido é, por exemplo, eu entrei lá contra o sistema e quando eu chego lá, todo partido que é a escória do sistema vota junto comigo. Eu acho que isso é meio estranho. Outro ponto, por exemplo, em setembro de 2019, quando o Bolsonaro nomeou Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, que é o único órgão que pode fazer fiscalização contra quem tem foro privilegiado, e tipo, eu falo isso sem medo de ser feliz, nenhum político, seja petista, seja da base do Bolsonaro, foi investigado por corrupção, e nós temos vários exemplos de corrupção, como por exemplo, nós temos escândalo de corrupção no Ministério da Educação, com o ministro da Educação pedindo propina em barra de ouro, com R$500.000 dentro de cama de ar de pneu de ônibus. Temos escândalo de corrupção no caso da compra também das vacinas da Covaxin, que o governo Bolsonaro se dizer que não teve corrupção porque não comprou, mas o contrato foi feito e assinado, entendeu? Foi feito e assinado. Se foi feito e assinado, por que não recebeu essa arrecadação? Porque a CPI do Covid encontrou antes. Aí, com a desculpa de que não houve corrupção, eles sentaram em cima do contrato. Se o contrato tá assinado, cara, a gente tem que se cumprir o que tá no contrato. Não, mas o problema é, a CPI pegou antes do contrato ser enviado, entendeu? Aí tipo, indo até para outros pontos, por exemplo. Eu não tenho como enxergar que o Bolsonaro é uma opção pro PT ou pro Brasil, porque eu não consigo confiar em um cara que tá aliado com corrupto. Eu acho que você também não confiaria em um cara que tá aliado com quem é réu por corrupção. E hoje em dia, quem são os maiores aliados do governo Bolsonaro? Nós temos Ciro Nogueira, réu,
que, porra, era um dos chefes de gabinete da época do Mensalão. Tá no partido do Valdemar da Costa Neto, onde o próprio tem vídeo da Polícia Federal no meio de uma investigação que pegou o cara com 2 malotes de dinheiro e áudios dele falando que, pô, esse dinheiro aqui é do orçamento secreto, foi o Valdemar da Costa Neto que me facilitou, tudo isso, e simplesmente a PGR que o Bolsonaro colocou não investigou. Entendeu? Então, tipo assim, são muitas coisas que o Bolsonaro fala pra fora que quando você vai ver na prática ele não faz. Entendeu? Como, por exemplo, sei lá, me diz uma coisa de boa que o Bolsonaro aprovou na Câmara dos Deputados desde que o Arthur Lira entrou. Também que não vai ter muita coisa não. Primeiramente, meu amigo, boa noite, meu nome é Igor. Qual é o seu nome? Valdevan Lopes. Valdevan Lopes. Valdevan, pronto, prazer, Valdevan. Vamos lá, valendo R$2.000 e convença a votar no Bolsonaro. Primeiro, eu acredito que hoje a situação que nós se encontramos no país é o único cara que tem demonstrado correto em relação à situação do país que se encontra. Não digo você que ele é o cara da situação, porque ele é o salvador da pátria, não é isso. Nós precisamos entender a situação que ele pegou o país. O cara pegou o país com a pandemia, o cara pegou o país com a corrupção em todos os setores do país. Lava Jato, tudo que tinha de falcatrua veio do governo anterior. Entendo. Ao longo dos 20 anos, né? Não posso dizer fulano, ciclano, não. Mas, Entendo. quando ele pegou o problema todo. Aí pegou a pandemia. O cara não fez dinheiro porque o problema mais sério, se fosse outro governo, com certeza teria fabricado dinheiro, que é a mesma coisa de pegar emprestado. Mas o Bolsonaro, ele imprimiu cerca de 40% da faixa monetária que nós tínhamos no país. Bolsonaro foi um dos países que mais imprimiu, foi um dos governos que mais imprimiu dinheiro. Mas ele... Numa situação que ele não precisava. Nós tínhamos caixa para poder gerir a pandemia, que a gente não precisava imprimir mais dinheiro ou furar teto de gastos, por exemplo. A Petrobras dando prejuízo de 80 bi, Correio dando prejuízo, todos os setores. O cara vem, pega toda essa situação, na situação que se encontra. Você acha que ele não iria ter problemas como ele teve lá, como você mesmo falou, a questão do orçamento secreto, que você fala que não é secreto? Quando o Bolsonaro assumiu, em 2018, o Temer, depois que a Dilma foi impeachmentada, o Temer passou uma série de reformas que foram reestruturando o país, isso é fato. O Temer entregou o país para o Bolsonaro com, tipo assim, mastigadinho. Ele já tinha um texto que não era o melhor texto, mas era um texto razoável de reforma da Previdência. Ele entregou o país para o Bolsonaro com a inflação abaixo de 2 dígitos. O real, a moeda que mais tinha valorizado no mundo, tinha sido o real, justamente pela credibilidade jurídica e administrativa que o Michel Temer trouxe, com teto de gastos, controlando as contas públicas, fazendo todo esse negócio. Quando o Bolsonaro foi eleito, cara, ele foi eleito numa avalanche, cara. Bolsonaro foi um fenômeno. Bolsonaro, ele foi eleito, ele tinha apoio popular, ele tinha a maioria no Congresso, o PT estava destruído, o PT não conseguiu eleger uma capital, cara. Uma capital, tipo assim, Lula estava preso e inelegível. Aí, por exemplo, Bolsonaro entrou lá, teve 6 meses, entre aspas, mais ou menos, de um governo minimamente razoável. E depois que simplesmente a Polícia Federal chegou às investigações na família Bolsonaro, no escândalo de rachadinho, uma de coisa, Copenhague, desde aquilo ali chegou, quando ele começou a ter aquelas tretas com o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro falou que ia sair porque ele tá querendo interferir na Polícia Federal, onde o Sérgio Moro soltou o vídeo que o Bolsonaro, ele fala, eu não vou esperar fuder a minha família e os meus amigos, porque eu não posso trocar um chefe da Polícia Federal.
mas ninguém tá querendo sentar, né, velho? Eu faço o seguinte, Vai. eu sento aqui. Não, eu faço melhor. Puta que pariu, meu irmão. Eu sento aqui com você. Eu sento aqui com você. Certo. Grave, Rapaz, eu sento aqui com eu ouvi você. dizer que o negócio tá meio sério mesmo comigo, viu? Que eu dobro o valor da sua recompensa. Agora escolha um lado. Eu escolhi. Qual? Foi. O lado nulo. Ok. Vai pra casa. Valeu, galera! Bora! Escolha Barrabás!